A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, povo de Deus, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a vida de vocês, que Deus venha abençoar, guardar, proteger nesses dias difíceis que estamos enfrentando, mas Deus está no controle de tudo, o Espírito Santo de Deus está nos guardando. Deus Todo-Poderoso é misericordioso, Ele continua sendo bondoso, sendo misericordioso, Ele não muda, jamais mudará. Nós mudamos de opinião, um dia a gente está de um jeito, outro dia a gente está de outro, mas o Senhor não, Ele permanece. Ele permanece o mesmo Deus. Aquele Deus que abriu a boca e falou: haja luz. Haja luz, haja água, haja divisão entre as trevas e a luz. Haja divisão entre as águas e as terras secas. É o mesmo Deus que permanece fiel e justo. Nosso Deus, Ele é justo. O homem não. Às vezes a gente fica reclamando por algo que acontece na nossa vida, a gente fica falando assim, mas isso não é justo. Sim, muitas das vezes, porque o homem ele não é justo. O homem ele tem dificuldade de ser justo. Poderia não ser justo igual a Deus, porque só existe um justo, que é Deus, né? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Pai, Ele é justo. O homem não, o homem é falho, o homem é pecador. Mas nós temos como ser melhores, vamos falar assim. Nós temos como ser melhor. Porque esse Deus Todo-Poderoso, Ele está em nós. Ele está em mim e está em você. A nossa semelhança, nós nos parecemos com Ele. Porque Ele falou, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Nós somos a semelhança do nosso Pai. Nós temos o DNA de Deus em nós. Então tem como a gente ser um pouco parecido, tem como a gente melhorar mais. Mas a gente muitas das vezes não quer. A gente não quer. A gente não obedece à palavra de Deus, não obedecemos ao nosso Pai, não obedecemos às pessoas que muitas das vezes nos aconselham. A gente quer ser mais sábio do que aquele que está nos aconselhando, muitas das vezes. Às vezes Deus envia um servo, uma serva, uma pessoa, até que não conhece nada da palavra de Deus. Mas Deus usa para falar com você, para falar comigo. E a gente fica, mas isso daí não sabe de nada, não sabe o que está falando. Eu que sei. Então as coisas ficam difíceis, desse jeito as coisas vai passando, o tempo vai passando e a gente muitas das vezes não melhora. Então a gente às vezes culpa até a Deus. Deus não está vendo isso porque está acontecendo, mas é a nossa rebeldia, o nosso coração duro, esses coração humano de pedra. Mas que neste dia, em nome de Jesus, você tenha uma mudança de vida. Você comece a olhar para Cristo, comece a se perdoar, comece a perdoar os seus que estão ao teu lado. Comece a cuidar da tua família, comece a cuidar dos seus. Proteja a sua casa, proteja a sua família em oração. Proteja a tua casa, mas irmã, as pessoas da minha casa não me ouvem, meus filhos, meu esposo, minha esposa, ninguém me escuta. Proteja no silêncio em oração. Proteja. Mesmo que seja um rebelde, proteja a sua família em oração, proteja os seus filhos, proteja seu esposo, proteja sua esposa, seus pais, sua parentela, seus irmãos, proteja em oração. Clame a Deus pela vida deles, mesmo que eles sejam ingratos com você, mesmo que eles não reconheçam o seu valor. Mas tem um que está reconhecendo. Nós precisamos ser reconhecidos por Ele, não pelos homens. E tudo isso começa no perdão. Eu já tenho falado aqui em outros vídeos sobre o perdão. Tudo começa pelo perdão. Muitas das vezes você perdoa o irmão, mas você não se perdoa. Se perdoe primeiro. Se perdoe. As coisas velhas já passaram.
Eis que tudo se fez novo. Cada dia que você acorda, você recebe o renovo de Deus. Se perdoe, primeiramente. Peça perdão a Deus pelos seus pecados, pelos pecados dos outros. Seja uma intercessora, um intercessor da tua casa. Amém? Seja um intercessor. Interceda pela tua família. Perdoe a sua família. Irmã, mas eles me fizeram, olha, tu não tem ideia. Perdoe. Fala assim, Senhor Jesus, eu perdoo meu filho, a minha filha. Eu perdoo a minha mãe, eu perdoo meu esposo. Por essas coisas que ele falou, que ela falou. Eu perdoo em nome de Jesus. Cuida deles, muda a mente, Senhor. Muda o caráter. Esse caráter humano, que muitas das vezes o caráter humano é muito difícil. Dá a ele um caráter de Cristo. Senhor, mostra para ele. Dá a ele um caráter verdadeiramente, um caráter moldado por ti. O caráter de Jesus esteja nos meus filhos, na minha casa, na minha família. Muda o meu caráter, Senhor. Muda este coração aqui cheio de mágoa, cheio de angústia. Muitas das vezes até tenho mágoa de mim mesmo, porque eu olho para mim, não queria ser essa pessoa que eu sou, não queria ter esse corpo, não queria ter esse rosto, não queria ter esse cabelo. Eu queria ser diferente, eu queria ser magrinha, ou eu queria ser mais gordinha, eu queria ser mais fortinha, eu queria ser branquinha, eu queria ser mais moreninho. Mude esse modo de pensar, agradeça. Agradeça a Deus por o que você é, se perdoe, fale, Senhor, eu sei que eu gostaria de ser assim, mas foi assim que o Senhor me fez. E muitas das vezes eu mesmo que ultrapassei os limites, não obedeci a tua voz, não ouvi a tua voz, não obedeci a tua palavra. E hoje eu me sinto assim, me perdoa por eu murmurar, me perdoa por eu ser uma pessoa que murmuro contra a minha própria vida. Gostaria de ter um esposo diferente, gostaria de ter uma esposa diferente, mas foi essa esposa que o Senhor me deu. Senhor, dai-me sabedoria, muda a mente da minha esposa, muda a mente do meu esposo, Senhor. Faz dele um homem verdadeiramente, um homem contrito ao teu coração, um homem que olhe para ti, Senhor. Porque quando o homem ele ama a Deus, quando o ser humano ele ama a Deus, ele consegue amar quem está à sua volta, ele consegue se amar, mas primeiramente ele ama a Deus. O amor de Deus está em nós. Tudo vem do amor. O amor é o primeiro passo. O amor é Deus, Deus é amor. Amém? Deixa eu ler aqui uma mensagem rapidinho que se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 13, o versículo 4 diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, procura, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Vê que eu estou lendo com dificuldade por causa da minha vista aqui, tá um pouco difícil, mas Deus está no controle. Então, o que é que essa palavra está dizendo aqui? O amor tudo sofre, o amor tudo suporta. Ah, irmã, suporto não. Então você está indo contra a palavra. Não estou dizendo que, irmã, e você? Eu também. Essa palavra primeira é para a minha vida. Não sou perfeita. Essa palavra primeira é para a minha vida. Eu aprendo. Eu conversando aqui com vocês e o Senhor está falando comigo também. Eu aprendo a ser pessoas melhor, a ser pessoa melhor. Quando a gente está conversando aqui, quando eu estou trazendo uma mensagem para você, estou trazendo para a minha vida também. Amém? Estou trazendo para a minha vida também.
Então comece pelo perdão. Se perdoe. O perdão é restaurador. A graça quando a graça encontra o pecador. Que isso, irmã? Quando a graça encontra o pecador, tudo é restaurado. É pela graça que somos salvos. É pela graça, não é por merecimento, é pela graça de Deus. Então, quando a graça nos alcança, o perdão, ele restaura. O perdão, é porque eu estou tirando aqui, o negócio está passando aqui na minha frente. O que é a graça? Aleluia. A graça é favor imerecido e traz salvação. Quando a gente perdoa, a graça nos alcança, que a gente vem perdoar. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus, Deus Criador, Deus Eterno, Deus Soberano. Quando essa graça imerecida, ela nos alcança, quando essa graça me alcança, quando essa graça te alcança, sem eu e sem você merecer, nós encontramos a salvação. Aleluia! A salvação nos encontra. E uma se junta com a outra. A salvação me encontrou e eu encontrei a salvação. Pela graça de Deus. Começa tudo pelo perdão. Se perdoe. E perdoe a outra pessoa que está na tua casa, que está do teu lado. Comece por dentro da tua casa. Muitas das vezes a gente perdoa um irmãozinho lá fora, mas não perdoa de dentro da nossa casa. Muitas das vezes a gente perdoa um patrão, uma patroa que fala conosco que a gente, dá vontade de pular na garganta. Mas daqui a pouco a gente, não, eu perdoo, eu tenho que trabalhar o meu sustento. Mas a gente não perdoa alguém, um irmão, uma filha. Tem alguém me ligando aqui, depois eu atendo. E não perdoa um filho, não perdoa uma filha, não perdoa um irmão, não perdoa uma irmã. Mas perdoa uma patroa, um patrão, uma pessoa que está te causando, às vezes, mal. Você chega em casa doente, mas você no outro dia você está lá. Não, eu vou perdoar, porque tudo que ele me falou e vou voltar, porque eu preciso. Mas você não consegue perdoar o teu irmão, não consegue perdoar a tua mãe. Por alguma coisa que ela fez, alguma coisa que ele fez. Mas você quer ser perdoado, você quer ser perdoada. Primeiramente pelo Senhor. Primeiramente pelo Senhor. Então, essa palavra que eu deixo para você, esse aconselhamento, neste dia que fez o Senhor, eu deixo esse aconselhamento e medite nessa palavra, o que é o amor. O que é o amor? O amor é tudo isso que eu acabei de falar. Perdoar a si mesma. Aleluia, Jesus. Perdoar a si mesmo, perdoar o outro e pedir perdão a Deus. Aleluia, meu Deus. Não se lamente. Não se lamente. Não fique se lamentando. Não fique se lamentando. Perdoe, se ame. Olhe para Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo de Deus traga a revelação desta palavra sobre a tua vida. Que o Espírito Santo venha derramar toda sorte de bênção sobre a tua vida. Se ame, se cuide. Valorize a sua vida. Agradeça a Deus pelo que você é. Não queira ser aquilo que você não é. Seja você mesma. Porque Deus te ama do jeito que você é. Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele te ama. Ele nos ama do jeito que somos. Se fosse para a gente ser pessoas diferentes, Ele tinha nos feito diferente. Você acha que Deus vai se enganar? Não. Deus não jamais Ele se engana. Ele fez você assim porque Ele ama você assim. Senão Ele tinha feito você de outra cor, de outro jeito, com outro cabelo, com outras qualidades, vamos falar assim. Mas Ele ama você como você é. Ele só quer que você reconheça isso e tenha uma mudança de você mesmo. Olhe para Cristo.
Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deixe o seu like, comente neste vídeo, Momento de Fé com Ana Lúcia. Se inscreva, compartilhe com aquelas pessoas que precisam de ouvir uma palavra. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.